tentou colocar dentro de campo aqueles que a gente achava que estavam em melhor condição hoje para poder desempenhar e para buscar a vitória, né? Em relação ao entrosamento, é evidente que uma equipe que não vem jogando junto vai sentir algumas dificuldades. Eu acho que a gente, no jogo de hoje, cometeu mais erros do que a gente habitualmente vinha cometendo. A Chapecoense foi feliz de aproveitar isso, né? E por isso a gente acabou saindo derrotado. Acho que não fizemos um bom primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo até muito abaixo até do que nós mesmos esperávamos. No segundo tempo crescemos bastante de produção. Tem a questão do lance polêmico do pênalti, que na minha opinião não foi pênalti. Acho que é preciso rever essa questão mais uma vez. São 5 rodadas e é a segunda vez que o Flamengo é prejudicado. Se houvesse o árbitro de vídeo, provavelmente talvez a decisão fosse diferente. Então nós estamos falando em 2 pênaltis e 5 jogos. Um primeiro contra o Vitória, que acarretou até na expulsão do Everton Ribeiro, e esse pênalti agora, porque o Guilherme claramente puxa o Jonas primeiro. E se o árbitro de linha, não entendo como é que ele consegue enxergar o puxão do Jonas e não enxerga o puxão do Guilherme. Mas enfim, a Chape não tem nada a ver com isso, fez o jogo dela e conseguiu sair com a vitória. Barbieri, boa noite. Em que pese o fato de ser um time alternativo, você viu algo hoje no jogo que te preocupa? Não, para a sequência, de maneira nenhuma, não. Como eu disse, eu acho que a gente acabou cometendo erros demais. Acho que no primeiro tempo a gente tomou um gol numa falha, uma de organização nossa. No segundo tempo, conversamos no vestiário, ajustamos, voltamos muito melhor, empatamos o jogo, estávamos melhor no jogo. Nós estávamos melhor no jogo no momento em que aconteceu esse lance polêmico. Fomos buscar o resultado novamente e estávamos melhor no final do jogo, até com chances maiores de virar o jogo do que a própria Chapecoense. Mas aí num lance infeliz nosso, eles acabaram fazendo o gol. Vida que segue, mas nada que me preocupa não, convicção total. A gente tem um jogo fundamental na quarta-feira, o primeiro jogo de Libertadores em casa com a torcida. A gente espera que a torcida compareça em peso, apoie a equipe, porque é um jogo que pode ser decisivo para a gente conquistar a classificação antecipada, que é o nosso objetivo. Aliás, sobre isso a minha segunda pergunta. Psicologicamente, você acha que a derrota de hoje pode trazer algum tipo de prejuízo para o Flamengo? E como é que chega o time para esse jogo decisivo para o Flamengo? Não vai trazer prejuízo não. A gente sabe que é sempre complicado jogar aqui. Se eu não me engano, a última derrota da Chapecoense tinha sido justamente para o Flamengo, no ano passado. Então a gente sabe que ia ser um jogo difícil. Buscamos a vitória, não conseguimos, mas tem coisas positivas que a gente vai levar, com certeza. E agora avaliar os jogadores e tomar a melhor decisão para na quarta-feira a gente entrar muito forte para poder passar pelo Emelec. Avaliar as coisas positivas está em alguma análise que você possa fazer do Diego? Como é que você viu a volta dele? Te superou as expectativas ou não? Acha que ele ainda precisa ser poupado? Como é que você já pode prever aí a volta dele para o jogo da Libertadores? Acho que em relação a parte física, ele se comportou bem. Era uma dúvida que a gente tinha se ele aguentaria jogar 90 minutos, e acho que ele aguentou, suportou bem, correu bastante, lutou. É evidente que tecnicamente ele não fez um grande jogo, mas está em evolução, e acho que para quarta-feira ele tem condição de fazer um jogo muito melhor do que fez hoje. Em relação àquela modificação que você fez colocando Guerreiro e Dourado, isso foi uma situação de jogo que você percebeu, enfim, viu que ou era isso ou o placar ia ficar em desvantagem, ou é uma dupla que você já vem desenhando aí que possa ser usada em outras partidas? É uma possibilidade e uma alternativa que a gente tem pela característica dos jogadores, né? A Chape fez muitas faltas ali no setor de meio campo, não deixava a gente progredir com a bola, a gente não estava conseguindo ter jogo por dentro, então era essa uma alternativa para a gente poder ganhar peso na área e poder, enfim, tentar ganhar as bolas lá. Na verdade, o Dourado acaba entrando depois do segundo gol, depois que a gente empata. Ele até estava pronto para entrar antes, mas a gente empatou e entendeu que mesmo assim a gente poderia levar perigo e levar vantagem. Por isso que a gente fez essa opção. Maurício, vinha numa sequência muito boa de jogos, continua fazendo 2 gols fora de casa, mas até então, o empate contra o Vitória, remanescente da Série A. Pega outro time remanescente e você perde o jogo. As vitórias, 3 times que subiram da Série B. E tem 2 jogos importantes agora. Tem o Emelec pela Libertadores e tem o Vasco no Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Que reflexos essa derrota para a Chapecoense, essa derrota de hoje, pode trazer na sequência do planejamento do Flamengo? Não, reflexo nenhum. Como eu disse, a gente sabe que é difícil jogar aqui. Você puxou a análise para uma questão que eu acho que não entra dentro de campo.
O Inter não pode nunca ser considerado uma equipe pequena, tanto é que o Grêmio vem sendo muito elogiado como uma das melhores equipes do Brasil e não conseguiu vencer o Inter na sua casa. Nós vencemos o Inter em casa. Então, eu acho que essa análise vai por um lado que não tende a agregar muita coisa. Reflexo nenhum, para todos os efeitos, o Flamengo continua líder do campeonato. Para todos os efeitos, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil. Para todos os efeitos, o Flamengo depende só de si para passar pelo Emelec e conquistar a classificação antecipada para a segunda fase da Libertadores. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, fechando então. Tá aí o técnico Maurício Barbieri.